Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui para termos que dizer alguma coisa e certamente seguindo e lendo a mensagem, como já vimos que seria desta maneira que Deus poderia enviar um profeta nos últimos dias e que seria precisamente a voz de Deus nos últimos dias, e todos aqueles que pudessem ter chance de querer nesta mesma mensagem se tornariam também parte daquela voz de Deus nos últimos dias. Portanto, estamos aqui por este propósito. Ainda estamos a continuar precisamente com o livro do Apocalipse e gostaria talvez de ler mais uma vez Apocalipse 3. Estamos a ler a partir do versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sem pois zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez uma pequena oração. Ó Pai Celestial, estamos mais uma vez conectados, Senhor, com este canal. Senhor, quero pedir para que cada um que terá graça de nos ouvir possa ser concedido, Pai Santo, a vida eterna que o Senhor nos prometeu. Ajuda-nos, ó Pai, e coloque as palavras propícias em minha boca, como é do conhecimento do Senhor, que não sabemos o que dizer, quando dizer o quê, dependemos inteiramente de Ti. Por isso, encomendamos este momento nas Tuas mãos, que, Pai, seja um momento em que alguém será trazido a Ti. Nos ajude, Pai, porque Te pedimos neste instante, e abençoe cada irmão, cada irmã, cada grupo, cada indivíduo que está sintonizado conosco nessas alturas, que a bênção de Deus possa, Senhor, interagir com cada um deles. Te peço, Pai, por essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Graças a Deus, estamos a continuar com a era de Laodiceia e estávamos a pegar alguma das partes daquilo que Deus estava a mostrar a condição da era.
E como o profeta já nos disse, que não há nenhuma coisa boa sequer que Deus mencionou nesta era. Isso faz-nos lembrar precisamente naquele momento quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. E foi necessário que talvez pudesse se procurar 10 pessoas justas. Procurou-se, não apanhou as tais 10 pessoas, que acabou obrigando a Deus para destruir aquela cidade. É precisamente quase que isso que nós estamos a encarar aqui. Não há nenhuma coisa sequer boa que Deus mencionou acerca da era em que nós estamos a viver, acerca das nossas igrejas. E se é que Deus não teve nada sequer a mencionar nesta era, nada boa acerca da igreja, certamente não há nenhuma esperança. Quanto mais pensando a respeito do mundo, porque isto aqui está a se tratar simplesmente, são mensagens dirigidas para a verdadeira vinha e a falsa. Neste momento queremos começar precisamente por aqui. Ainda estamos no último parágrafo da página 310. De nada tenho falta. É o que as igrejas dizem nesta era. E o profeta diz, ora, quando alguém diz de nada tenho falta, poderia muito bem estar dizendo, eu tenho tudo. Ou poderia estar dizendo, eu não quero mais, pois agora estou satisfeito. Você pode expressar isto da maneira que quiser, e tudo combina com o fato de que a igreja está satisfeita. A igreja está satisfeita. Estamos a falar aqui uma satisfação, digamos, material. Uma satisfação natural, como vamos ainda ter que ver. Ela está satisfeita com o que tem. Ela imagina que tem tudo ou que tem o suficiente. E é exatamente isso que encontramos hoje. Qual denominação não está alegando que ela tem a revelação e o poder e a verdade? Ouça os batistas, e eles têm tudo. Ouça os metodistas, e eles têm tudo. Ouça a Igreja de Cristo, e todos estão errados menos eles. Ouçam a Igreja de Cristo, e todos estão errados menos ele. Ouçam o que os pentecostais dizem. E eles têm a plenitude da plenitude. Agora, eles sabem que estou dizendo a verdade a respeito deles, porque nenhum de seus manuais diz diferente. Eles o redigiram tão minuciosamente e puseram seus nomes nele e o concluíram todo. Deus simplesmente não tem mais nada a oferecer. Eles já fizeram quase tudo para, digamos, orientar cada coisinha da maneira que eles acharam que é desta maneira que as nossas coisas devem ser redirigidas. Deus simplesmente não tem mais nada a oferecer. E há os que simplesmente não querem mais nada. Eles não creem em cura e não a querem, embora esteja na palavra.
há os que não aceitariam o Espírito Santo, mesmo que Deus abrisse os seus e lhes mostrasse um sinal. Mesmo assim, não iria lhes abalar. Agora, todos eles estão dizendo e tentando provar que tem tudo, ou que tem o suficiente. Todavia, isso é a verdade? Compare esta igreja do século XX, ou do século XXI até onde nós estamos, com a igreja do primeiro século. Vá em frente, faça isso. Onde está o poder? Onde está o amor? Onde está a igreja purificada que resistia ao pecado e andava com fé em direção a Jesus? Sim, o profeta está tentando aqui nos mostrar as profundezas pelas quais a igreja acabou atingindo. E ele compara, mostrando essa jactância que a igreja está tentando, mostrando que ela não precisa de nada. E ele está tentando nos mostrar, se é que a igreja não precisa de nada, onde está então o poder que ela devia ter? O poder que a igreja primitiva que começou no dia de Pentecostes tinha. Onde está o amor que aquela igreja tinha? Onde está a igreja purificada que resistia ao pecado e andava com fé em direção a Jesus? Nós descobrimos que realmente isso já não existe nas nossas igrejas, não existe nas igrejas. Estamos a falar aqui, eu queria que talvez isso fosse um pouco claro, falando aqui, porque nós estamos a tentar dizer que é tudo o que existe nesta era. Como já mostramos que havia um grupinho chamado esposa, que falava a mesma palavra com o Espírito, onde já mostramos que o Espírito e a esposa dizem, vem. Quer dizer que esta mensagem está indo diretamente às denominações. Não está a ir à noiva, aquela que foi chamada para sair da denominação, mas está a ir diretamente às nossas grandes igrejas que se relaxaram e estão se jactanciando, dizendo que de nada tenho falta. Se essa igreja tem tudo o que necessita, por que então eles estavam clamando por mais de Deus no livro de Atos? No livro de Atos, como se não tivesse tudo isso, e no entanto tinham muito mais do que se tem hoje. Agora, já estamos a aproximar aqui no diagnóstico de Deus. Já vimos o que eles diziam a respeito deles, e aqui já estamos a entrar precisamente naquilo que Deus viu essa era e fez um diagnóstico, e aqui ele tira agora o resultado do diagnóstico feito, o diagnóstico de Deus. Agora, o que Deus viu foi totalmente diferente do que eles disseram que viram, aquilo que eles disseram que eram. Eles disseram que estavam enriquecidos em bens, eram espiritualmente ricos, eles tinham alcançado êxito, não necessitavam de nada, porém Deus viu isso de outra maneira. Oh, meu Deus! Sim,
essa é a maneira principal. É a parte importante que você deve estar ciente. Qual é a maneira que Deus está me vendo? Não é o que os homens estão lhe vendo. Não é o que os homens acham de você que é importante. Mas é o que Deus acha de você que é importante. Não é o que os líderes da igreja dizem, o que as pessoas dizem a respeito, mas é o que Deus diz. Alguma coisa pode ser tão insignificante. Poderíamos aqui tomar a respeito do próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, como ele foi ridicularizado, zombado, desprezado pelas igrejas. Mas essa não era a maneira de Deus ver o seu filho. Deus tinha outra maneira de lhe ver. Até João Batista se colocou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Mas a igreja viu um samaritano. Agora, a parte principal é o que Deus vê a coisa. É o que cada um de nós devia lutar, procurar, para que Deus possa nos ver, que possa nos ver de uma maneira positiva. Sim, continuando aqui. Porém, Deus viu isso de outra maneira. Ele disse: vocês não sabem isto, porém são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ora, quando um povo está assim, especialmente nu e não sabe, deve haver algo tremendamente errado. Certamente algo deve estar acontecendo. Será que Deus não tem cegado seus olhos como ele fez com os judeus? Será que o evangelho está voltando aos judeus? Será que a história está se repetindo? E eu digo que sim. Realmente podemos confirmar aqui categoricamente que a história está se repetindo. Repetir precisamente aquilo que havia sido predito. O profeta Isaías havia predito que Israel estaria cega durante a estadia do Messias na terra. E é isso que realmente aconteceu. Independentemente do que o Messias fez, não foi suficiente para lhes acordar ou despertar no sonho deles em que se encontrava religioso. E por que eles tinham que ser cegados? Foi precisamente porque Deus estava preparando para retirar da mesa, a mesa deles, o pão da vida. Foi precisamente porque Deus já estava se preparar para lidar com o gentio. É por isso Israel chegou a esta fase de uma tal cegueira que nem conseguiram ver que aquele não era simplesmente homem, mas era Deus em carne humana. Independentemente do que ele fez. Eu me lembro uma vez quando ele pôde multiplicar peixe, multiplicar pães, criando peixe para os pescadores. Tudo aquilo que ele fez. Parece que as pessoas poderiam ter despertado e ter compreendido que se tratava, era o próprio Deus da criação que estava no meio deles. Mas porque eles estavam cegados,
não tiveram graça de reconhecer que aquele era Deus no meio deles. E sempre foi assim. Poderia tomar aqui um canal muito, como está-se a dizer, que a história está se repetindo por aqui, nesta era em que nós estamos a viver. É verdadeiro, é isso que está acontecendo. E eu posso me lembrar neste momento, quando Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas estavam em linha de serem destruídos ou destruídas. O Deus da criação se tornou a sua própria criação. Visitou Abraão, aquele que estava à espera da promessa. Os anjos foram em Sodoma e quando chegaram lá, cegaram os sodomitas. Não conseguiram achar a porta. E neste momento vimos aqui uma cegueira que acabou ferir os sodomitas, porque realmente estavam em linha para serem destruídos e foram destruídos. E o mesmo Deus, mais tarde, se tornou parte da sua criação, quando se tornou pessoa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele deparou-se de novo com um povo, com igrejas. Agora, amados, para a gente compreender a era que nós estamos a viver, como já vimos que aqui é uma repetição da história, podemos voltar e ver a condição em que as igrejas se encontravam quando o Messias, quando Jesus veio aqui na terra. Porque havia uma igreja. Estava lá os saduceus, os fariseus e tudo mais. Mas todos eles, não houve nenhuma daquelas igrejas que tinha seus olhos abertos. Todos estavam cegos ou cegas. Não houve nenhuma igreja sequer que pude receber Jesus. E realmente a história está se repetindo. Houveram algumas pessoas que deixaram aquelas igrejas para se alinhar com Jesus. E estamos a viver nesta era que está acontecendo precisamente a mesmíssima coisa. Porque o mesmo Deus que visitou aquela geração, naquele tempo, quando Sodoma e Gomorra tinham que ser destruídos, e ele vestiu-se de um corpo para lhes visitar, mas estavam cegos demais para o reconhecer. O mesmo Deus que visitou os saduceus, os fariseus, os demais, e eles estavam cegados, não conseguiu lhes ver. O mesmo Deus nos visitou nesta era. E as igrejas estão cegas demais para ver que deve vir um profeta antes da vinda de Jesus Cristo. É por isso o profeta está a nos mostrar aqui que realmente a história está se repetindo. Por que as nossas igrejas estão cegas hoje? Porque Deus está a preparar para levar o evangelho de volta aos judeus. As igrejas como igrejas já estão acabadas. Não vão se levantar, nenhuma igreja vai se levantar. Estão acabadas, faliram, foram vomitadas da boca de Deus, da palavra de Deus. Sim, não há nenhuma esperança à vista. Não há nenhuma igreja que pode abrir a vista para ver que Deus nos enviou um profeta escriturístico. Todas estão cegas, correndo com uma velocidade terrível em direção a uma cachoeira. Sim, Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia é desgraçada. Estamos a falar agora do diagnóstico de Deus. Essa palavra vem de duas palavras gregas que significam suportar e prova. E isso não tem nada a ver com as provas que sobrevêm a um verdadeiro cristão. Porque Deus descreve um cristão em prova como
abençoado. Sim, quando um cristão está sendo aprovado, é uma bênção. Porque logo que você vencer, logo que terminar aquela prova, você será abençoado. Talvez só para encorajar alguém que esteja nesta condição, ser aprovado. Quando você está a ser aprovado, é um privilégio. É para você transitar, talvez, para um outro nível. Como se faz quando se chega a uma determinada etapa, faz-se prova. E quando as pessoas passam aquela prova, é para transitar para uma outra etapa. E realmente, esse irmão, você está sendo provado, independentemente o que for. Pode ser enfermidades, pode ser padecer necessidades, pode ser no serviço, pode ser na vizinhança, no meio da família. As coisas parecem que estão como que levantando contra você. Você está sendo provado como um crente. E há uma bênção. E eu poderia voltar um pouco para trás e mostrar que realmente quando um crente está sendo provado, depois daquela prova, quando ele passar, segue-se uma bênção. Poderíamos tirar um exemplo aqui na vida de Jó, aquele homem que foi tentado de várias maneiras, perdeu tudo quando tinha, parecia que Deus já havia o deixado. Mas quando ele permaneceu firme, independentemente das provas, as provas foram lhe aproximando, matando os seus bens, até que finalmente já estavam lidando com a sua própria carne, e a sua própria esposa acabou falando como uma mulher nécia. E ele se firmou. Houve uma bênção especial a partir daquele momento. E essas coisas, às vezes, realmente essas coisas, às vezes, quando nos aparecem, é verdade que essas coisas, quando nos aparecem, dói. É uma preocupação. Mas é desta maneira que a gente podemos já ter alguma bênção especial. Imagine hoje se Jó não tivesse sido tentado daquela maneira, ou testado daquela, ou provado daquela maneira. Não conheceríamos Jó hoje. Não haveria assim uma grande necessidade de se escrever a respeito de Jó. Mas aquelas provas que ele encarou é o que fez com que Jó seja um exemplo que nós temos hoje. Sim, depois dele vencer aquelas tentações, os bens que ele havia, digamos, perdido, tudo foi multiplicado. Até a sua pele, digamos que talvez já era idoso, a sua pele foi renovada para ter uma pele macia como a de uma criança. Tudo aquilo deveu-se às provas que haviam sido enviadas para ele e ele se firmou. Portanto, irmão e irmã, se você está sendo provado, não recue, continue firme, mantenha tranquilo. Algum desses dias Deus vai lhe abençoar, independentemente se o quê. Talvez está à procura de emprego, procura mesmo de uma costela, sei lá, ou procura da sua cabeça, e as coisas estão se tornando um pouco difíceis. Estamos a falar de cabeça um noivo, né? E não quer dizer que Deus já lhe esqueceu, irmão, irmã. Deus ainda está no trono, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mantenha-se firme como Jó. Algum desses dias vai descobrir que, afinal de contas, é uma bênção.
Oh, como é bom quando você vence as provas e olha para trás e diz, bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor não tivesse me dado esta prova, eu não seria tipo de pessoa que eu sou hoje. E esta prova aqui, acabamos chegando aqui por causa do significado que o irmão Branham está nos mostrar aqui. Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia é desgraçada. Essa palavra vem de duas palavras gregas que significa suportar e prova. E isso não tem nada a ver com as provas que sobrevêm a um verdadeiro cristão. Porque Deus descreve um cristão em prova como abençoado. Um cristão em prova é um cristão abençoado. Às vezes para e começa a pensar, Senhor, por que eu estou nessas condições? Por que Deus me subjugou? Por que estou nessa situação? Deus não vê as suas provas como, digamos, má sorte. Ele vê as suas provas como a benção. Você está abençoado. E sua atitude é como de gozo. Essa atitude que você deve ter quando estiver a ser provado. Ao passo que esta descrição é expressa em palavras como desgraçada e miserável. Esta era. Quão estranho nesta era de fartura, nesta era de progresso, nesta era de abundância, como pode haver provas? Pois bem, estranho, porém, nesta era de fartura e oportunidade, quando todos têm tanto e há ainda muito mais a ser obtido, e com todas as invenções para fazer nosso trabalho e tantas coisas para nos dar prazer, de repente encontramos as doenças mentais atingindo um tal grande número de pessoas, a ponto de alarmar a nação, quando todos deveriam estar felizes sem realmente nada com que se entristecer. Milhões estão tomando sedativos à noite, estimulantes pela manhã. E sim, não conseguem dormir, não conseguem apanhar sono. Começa a pensar isto, pensa aquilo. Sim, estamos numa era neurótica. Há muita coisa que nos apoquenta, sabe? Os males desta vida, algumas responsabilidades. E às vezes alguém está aí rebolando na sua cama, pode-se pensar que dormir e às vezes mesmo é ser roubado com sono e dormir um pouco. E até as pessoas que vão até um ponto que precisam de tomar comprimidos para poderem apanhar sono. Por causa da pressão que está sobre as pessoas. Sim, está a ver? Milhões estão tomando sedativos à noite, estimulantes pela manhã para acordar. Depois de ter tomado comprimido para dormir, tem que tomar comprimido de novo para acordar, um pouco disponível para encarar o trabalho. Correndo aos médicos, dando entrada em manicômios e tentando abafar temores desconhecidos através do álcool. Sim, esta era jactancia-se de suas tremendas reservas de bens terrenos, porém o povo está menos feliz do que nunca. Sabe, e às vezes eu tenho pensado que realmente esta vida, digamos, a vida da cidade, há muita coisa que acaba nos roubar a nossa felicidade, sabe? Eu tenho pensado que talvez quando alguém, digamos, está
é um camponês. E às vezes o camponês tem mais felicidade do que aquele que vive na cidade. Do que um operário, um mineiro, um professor, sei lá. Um camponês está aí tranquilo, não deve a ninguém. Não pensa nada, não paga água, não tem muita pressão. Desde que ele consiga, talvez, eu tenho visto às vezes algumas pessoas em direção a Machamba, talvez, quando estamos a voltar da Machamba, está aí, talvez, com seus 3, 4 sacos, chega, vende na vila ou na cidade, vende e vai comprar sala, o que ele pode comprar, volta, vai no interior, chega, relaxa, tranquilo. Não há barulho, não há que respirar esse ar poluído com as minas como nós estamos aqui. Faz-me lembrar desse que acabou estendendo a sua farinha na cidade de Moatize, na cidade de Moatize. Estendeu a sua farinha ali, não levou muito tempo, já estava misturado com carvão. E são esse tipo de ar que a gente estamos já respirando, principalmente nas cidades. Mas as pessoas que estão no interior vai ver que aquela vida primitiva era uma vida quieta. Mas estamos a viver neste mundo de pressa, muita coisa, muita competição, e as pessoas não conseguem suportar com a competição. Este amigo comprou isto, comprou aquilo, comprou o melhor carro, e a pessoa acaba roubando para ver se pode seguir os demais. Imagina esses que vão nesses bares, chega, este aqui está bebendo, compra este tipo de bebida, e alguém está aí num cantinho, talvez, e começa a ver, a próxima vez ele vai lutando para ver se pode conseguir algum dinheiro de todas as maneiras, para ver se pode ir ao par dos demais. Só estamos a viver num mundo muito rápido, uma panela de conglomeração de coisas. Sim, amados, esta era, e a mente humana não pode ir ao encontro das mudanças terríveis e rápidas que estão acontecendo no mundo, dando entrada em manicômios e tentando abafar temores desconhecidos através do álcool. Sim, esta era jactancia-se de suas tremendas reservas de bens terrenos, sim, já tínhamos passado. Esta era jactancia-se de suas realizações espirituais, porém o povo está menos seguro. Sim, o povo está menos seguro, de verdade, de si mesmo do que nunca. Esta era jactancia-se de melhores valores morais e é a mais corrupta do que qualquer outra era desde o dilúvio. Desde o dilúvio. Esta era em que entre as mulheres podem se casar, entre os homens podem se casar. Esta era mesmo. Ela fala acerca de seu conhecimento e ciência. Vamos tentar, talvez, repisar essa parte. Ela fala acerca de seu conhecimento e ciência, porém, está travando uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente e a alma e o espírito humano não podem compreender ou manter-se a par de todas as mudanças que têm vindo sobre a Terra. Em uma só geração temos percorrido todo o caminho desde a era do cavalo e da carroça até a era espacial. Estamos orgulhosos e jactanciosos por isso. Porém, dentro há uma escura caverna vazia que está clamando em tormento. Isso é uma razão desconhecida. Os corações dos homens estão desfalecendo de medo e o mundo está tenebroso. Está tão tenebroso que está
que esta era poderia muito bem ser chamada a era dos neuróticos. A era dos malucos. Ainda estamos a falar, este é o diagnóstico de Deus, não é o diagnóstico do homem. É desta maneira que Deus está a ver esta geração. Já que dissemos que já somos temos os melhores cientistas, melhores médicos, mas no instante a gente deparamos com doença que o médico fica sem cabeça. As pesquisas, todas as máquinas, onde estão os cientistas? Onde estão os homens sábios deste mundo? Onde estão todos eles? Estamos sendo ruídos, matados, comidos em milhares de pessoas que estão morrendo cada dia. Onde está o sábio? Onde está a ciência? Onde está o cientista? Está a ver? A era dos neuróticos. Ela se jactancia, mas não pode sustentar o que diz. Ela clama por paz e não há paz. Meu Deus. Que coisa. Não há paz. Às vezes nós achamos que desta vez vamos acertar num instante. É como se estivéssemos a trabalhar, como se fosse um médico que está a operar alguém que tem, digamos, câncer. Vai pensar que desta vez vou tirar a câncer, vou tirar o câncer. Sim, vou tirar a câncer num instante, vou cortar todo o pedaço, vou deitar. Mas enquanto que ele está a lutar para tirar aquela câncer num instante, uma pequena célula daquilo aí acaba escapando. Vai continuar no corpo a atormentar aquele corpo. É o que está a acontecer. Às vezes pensamos que desta vez vamos acertar, mas uma célula venenosa, terrível, acaba escapando. E amanhã vai se ouvir que já está a disparar num determinado lugar. E tínhamos pensado que desta vez conseguimos. Meu Deus. E a Bíblia acaba dizendo o seguinte aqui. Não há paz para o ímpio. Sim. Ela clama que tem grande abundância de todas as coisas, porém continua ardendo de desejo como um fogo insaciável. Os ímpios diz, o meu Deus, não tem paz. Sim, e às vezes essas coisas temos procurado como que ladrar embaixo de uma árvore errada. Estamos a falar aqui, digamos, o animal está atrás, um cão está atrás de um animal e o animal acaba subindo numa determinada árvore. E o cão chega embaixo de uma árvore errada, começa a ladrar, onde não subiu o animal. Ladrar embaixo de uma árvore errada. Tentar procurar a solução onde a solução não se acha. E às vezes as pessoas devem parar e se arrepender. Meu Deus. Quem pode fazer com que o mundo pare, esteja de joelho? Sabe, estamos a falar em todo lado a respeito desta praga que assolou o mundo, que agora temos que tomar esta praga como algo normal e voltarmos como se não estivesse a acontecer nada e tomarmos esta praga como algo que teremos que suportar com ele, estará no nosso meio como qualquer outra doença. Se o mundo pudesse parar e se arrepender, as pessoas sabem que no instante esta praga podia ser tirada de nós. Mas quem está preparado para se arrepender? Ninguém.
Estamos a falar de igreja, estamos a falar de governantes, estamos a falar de todo mundo. Ninguém está preparado para se arrepender. Porque o preço é demais. As pessoas não estão preparadas. E por não estar preparado, acabamos de não ter a solução que nós almejamos. Sim, e o profeta diz aqui, começa colocando essa parte aqui. Eles são miseráveis. Isso significa que eles são dignos de pena. Pena? Eles desdenham da pena. Eles estão cheios de orgulho. Eles se gabam do que têm. Porém, o que eles têm não resistirá o teste do tempo. Amém. O que eles têm não resistirá ao teste do tempo. Eles têm edificado sobre areia movediça, em vez da pedra da revelação da palavra de Deus. Oh, Senhor, nos ajude a fazer a nossa parte de condenarmos o pecado e condenar tudo quando deve ser condenado. Para que naquele dia, quando este mundo reaparecer, a nossa voz reapareça também a tentar mostrar o que é verdade. Sim, eles se gabam, estão cheios de orgulho, por isso não podem se arrepender. Eles se gabam do que têm, porém o que eles têm não resistirá ao teste do tempo. Eles têm edificado sobre areia movediça em vez da pedra da revelação da palavra de Deus. Em breve vem o terremoto, em breve virão as tempestades da ira de Deus e juízo. Então vem repentina destruição. E apesar da sua preparação carnal, eles ainda estão despreparados para o que vem sobre a terra. Estão despreparados para o que vem sobre a terra. Quem estava preparado quando o coronavírus veio? Não há nenhum país que estava preparado. Cada um foi pegar aqui, pega a cabeça, pega a coluna, pega isto, pega aquilo. As pessoas não estão preparadas. Mas parece que com essa jactância de que não precisamos nada, poderíamos talvez estarmos preparados, mas o mundo não está preparado. E as pragas vão caindo, estão caindo. Este mundo maldito vai continuar a ser sacudido até que a tribulação se estabeleça. Não há paz para o pecador, assim diz o meu Deus. Somos apanhados despreparados para o que vem sobre a terra. Eu estava ouvindo alguém a dizer que o mundo deve estar preparado para o pior do que coronavírus. Irmão, se é pior do que isso, já, onde vamos pegar, por favor? Onde estaremos? Se vai ser pior do que isso. Se isso aqui já nos coloca numa situação em que todo mundo já com medo tem que andar mascarado como se fosse focinhos de porco. E aparece e ainda está a falar de algo que vai ser pior do que isto. Amados, este é tempo da gente se preparar não para se estabelecer aqui na terra. Preparar para aquela partida repentina. As coisas pertinentes à destruição deste mundo vão aumentando. Praga acima de outra praga. Como já tentamos mostrar, como dizia este irmão, que é como um pano que caiu no aquele ácido de bateria. Quando aquele ácido de bateria cai sobre um pano, aquele pano já era. Murcha, cada pedacinho que você tenta pegar não apanha nada. Meu Deus, que diremos nós neste momento? Eles são
aqueles que, apesar de todo o seu esforço terreno, estão realmente opondo-se a si mesmo e não o sabem. Na realidade, eles são dignos de pena. Tenha pena das pobres pessoas que estão neste momento, neste movimento ecumênico do último dia, porque o chamam de movimento de Deus, porque chamam de movimento de Deus quando é de Satanás. Muita coisa que as pessoas chamam de Deus que não é de Deus. Falando das igrejas se tornando ricas, fiquei espantado quando, na simplicidade esta manhã, acabei entrando, vi as 10 pessoas mais ricas de Malawi. Fiquei surpreendido quando vi que o número 1, o mais rico de Malawi, é aquele senhor, o falso profeta Bushiri. É uma grande surpresa, sabe? E esses homens, a gente comprado por diabo, vendem almas, a melhor mercadoria para aquela gente. Vender só uma alma é mais do que vender um avião. Tenha pena dos que têm tantas igrejas belas. Escutem bem essa parte. Tenha pena dos que têm tantas igrejas belas, residências paroquiais tão formosas, coros tão magnificamente treinados, tanta demonstração de riqueza e uma forma de adoração tão silenciosa e reverente. Uma adoração silenciosa e reverente. Para ali alguém em frente, bastando dizer umas 2, 3 palavras, a multidão vai aí reverentemente, silenciosamente, repetindo, ou vão. Já sabe onde se começam essas Santas Marias. Tenha pena deles, não os inveje. Volte aos veios, e ele diz, volte aos veios armazéns, volte aos aposentos mal iluminados, volte aos porões, volte para menos do mundo e mais de Deus. Oh, que o Senhor nos ajude. Volte para menos do mundo e mais de Deus. Mas o que as pessoas têm? Tem mais do mundo do que as coisas de Deus. Enquanto que devia ser o contrário. Poucas coisinhas só para lhe manter vivo, enquanto que vai servindo a Deus. Mas as pessoas têm mais do mundo e menos de Deus. Tenham pena dos que fazem suas grandes alegações, falam dos seus talentos, sintam por eles como sendo dignos de pena, porque em breve serão dignos de ira. Meu Deus. E ele diz, eles são pobres. Ora, evidentemente isso significa pobres espiritualmente. Estamos a falar aqui de igrejas bem erguidas. Igrejas de renome. Talvez com áreas condicionadas, igrejas com hospitais, faculdades, tipos e tipos de escola. Já formaram tantos licenciados, mestrado, até estão a formar doutores, sentem que, estamos aqui. Mas espiritualmente falando, são os mais pobres. Espiritualmente pobre. É melhor ser naturalmente pobre do que ser espiritualmente pobre. Mas as pessoas estão a lutar para serem naturalmente ricos e espiritualmente pobres.
enquanto que deve ser o contrário. Que Deus ajude a cada um que nos ouve para saber o que dar, o que primar, o que dar preeminência, que é preferível, como dizia o profeta, que eu prefiro ser naturalmente cego do que espiritualmente cego. Naturalmente cego, sim, talvez você pode se abater ali, vai abater-se a este muro, cair numa cova, e você consegue sair e talvez cair mesmo, andar e cair, mas você consegue levantar, de procurar o caminho talvez, assim suavemente. Mas quando uma pessoa é espiritualmente cega, é a parte mais terrível que pode se pensar. E o nosso mundo hoje, mostra-me alguém que não é espiritualmente pobre. Mostra-me uma igreja que não é espiritualmente pobre. Todas as nossas igrejas já se tornaram espiritualmente pobres. Voide de qualquer coisa que tenha a ver com a operação espiritual. Como dizíamos nos cultos anteriores, que vai nessas igrejas e você chega grita aí, amém. Meu Deus, todo mundo vai se sentir mal, que aqui entrou um gajo que não devia estar aqui. Cada um vai virar assim. Ei, que é este? O que se passa? Onde saiu? Até o próprio padre vai ficar um pouco agitado. Se está com aqueles cachaços nas mãos, pode deixar cair. Não estão acostumados. Espiritualmente pobre. Evidentemente isso significa pobres espiritualmente. O sinal desta era, enquanto ela se encerra, enquanto que ela se encerra em maiores membros, maiores e melhores igrejas, com mais e mais de pessoas, com mais e mais manifestação do que supõe ser demonstrações do Espírito Santo. Porém, os altares cheios, os dons do Espírito em operação, a extraordinária assistência, não é a resposta de Deus, porque os que vêm ao altar muito raramente permanecem para continuar com Deus. Meu Deus! E depois que as grandes campanhas terminam, onde estão todos aqueles que vieram ao longo dos corredores? Eles ouviram o homem, atentaram a um apelo, entraram na rede, porém não eram peixes. E como tartaruga arrastaram-se de volta às suas próprias águas. Meu Deus! Arrastar-se. Diretamente de novo, quando uma pessoa é retirada das águas, se é um eleito, uma eleita, vai se sentir bem fora das águas, mas quando arrasta de volta, e volta no mundo para beber, fumar, prostituir, roubar e tudo mais. E essas coisas todas que nós estamos a falar aqui, para os demais isto aqui não é nada, é normal. Depois já toda essa conversa acerca da glossolalia supõe-se ser a evidência do batismo do Espírito Santo. Vamos ver uma coisa aqui. E as pessoas pensam que estamos no meio de um grande avivamento. E ele diz, o avivamento acabou. A América teve sua última chance em 1957. Que afirmação! Mas ele, sendo a boca de Deus, como dizíamos,
Ele se colocou e disse, e realmente a América teve o seu avivamento em 1957. O avivamento verdadeiro. Agora, as línguas são um sinal de Deus de eminente desastre. Assim como fora quando apareceram sob a parede no banquete de Belshazzar, não sabe você que muitos virão no último dia e dirão, Senhor e Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, até mesmo expulsão de demônios? E ele dirá, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele cita Mateus 7, 22 a 23. Jesus disse que era praticantes de iniquidade. Todavia, é só você conseguir um homem que possa vir e orar pelos enfermos, fazendo surgir azeite e sangue na congregação, fazendo aparecer profecia e todo tipo de sobrenatural, e o povo se ajuntará em torno dele e jurará que ele é do Senhor, mesmo que ele esteja realmente fazendo da religião um meio desonesto de ganhar dinheiro. Não falei de um aqui? O mais rico de Malau aqui? Sim, de ganhar dinheiro e vivendo em pecado. Está a ver esses senhores que se titulam de serem os mais ricos? Estamos a aproximar um momento quando o véu será tirado e as pessoas saberão quem é quem de verdade. E ganhar dinheiro e vivendo em pecado. Sim, esses gajos ganham dinheiro, além disso, levam mulheres, bebem. Eu lembro de um outro profeta que nós vimos aí num desses sítios, bêbado, um profeta, mas as pessoas ainda continuam a seguir aquele profeta que apareceu bêbado. Você consegue ver que as pessoas, sim, realmente estamos a viver num momento, numa era de pessoas, como já foram chamadas, neuróticas, que não tem nada com que discernir o que é errado ou o que é correto. Quem é homem de Deus, quem não é homem de Deus. A única resposta que eles têm é a resposta absolutamente não bíblica de, bem, ele obtém resultado, portanto, ele deve ser de Deus. Quão terrível, quão realmente pobre no Espírito de Deus é esta era. E os pobres indigentes nem mesmo o sabem. Sim, é cego e nu. Ora, isto é realmente desesperador. Já tem 1 hora de tempo, né? Como pode alguém ser cego e nu e não sabê-lo? Todavia, aqui diz que são cegos e nus e não sabem, não podem percebê-lo. A resposta é que eles são espiritualmente cegos e espiritualmente nus. Meu Deus, isto aqui acabará me levando muito longe. A resposta é que eles são espiritualmente cegos, espiritualmente nus. Você recorda que Eliseu e Geazi foram cercados pelo exército dos sírios? Você recorda que Eliseu os feriu de cegueira pelo poder de Deus? Todavia seus olhos estavam totalmente abertos e eles poderiam ver aonde estavam indo. A cegueira era peculiar, porque podiam ver certas coisas, porém outras coisas, tais como Eliseu e o servo e o acampamento de Israel. Eles não poderiam ver o que este exército pôde ver, não lhes valeu nada. O que eles não puderam ver causou o seu cativeiro. Oh, que coisa! Agora, o que isto significa para nós?
significa exatamente o que significou lá no passado no ministério terreno de Jesus. Ele tentou ensinar-lhes a verdade, porém não davam ouvidos. E ele cita João 9, 40 a 41. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cego, não terias pecado. Mas como agora dizeis, dizeis vemos, por isso o vosso pecado permanece. A atitude desta era é exatamente a mesma de então. As pessoas têm tudo, elas sabem tudo, não se consegue ensiná-las. Se surge um ponto de verdade da palavra e alguém tenta explicar seu ponto de vista, de modo nenhum escutam para poder aprender, mas escutam somente para rebatar o que está sendo dito. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Imparcial. Pode a Escritura combater a Escritura? A Bíblia contradiz a Bíblia? Pode haver duas doutrinas da verdade na palavra que digam o contrário ou se aponham a uma outra? Não pode ser assim. Todavia, quanto dentre o povo de Deus tem seus olhos abertos para essa verdade? Nem mesmo 1%, que eu saiba, tem aprendido que toda a Escritura é dada por Deus e toda ela é proveitosa para ensinar, retaguardar, corrigir, etc. Se toda a Escritura é assim dada, então cada versículo se encaixa se for dada uma chance. Porém, quantos creem em predestinação para a eleição e reprovação para a destruição? Aqueles que não creem darão ouvidos? Não darão. Eles não darão. Todavia, ambas estão na palavra e nada mudarás. Porém, para aprender acerca disso e reconciliar a verdade dessas doutrinas com outras verdades que parecem ser opor, eles não gastarão o tempo, mas eles tapam os seus ouvidos, regem os dentes e saem perdendo. No fim desta era, virá um profeta, porém eles estarão cegos para tudo o que ele faz e diz. Ali está a cegueira. Oh, meu Deus, isso talvez ia precisar de um bom tempo. Talvez de termos que começar de novo. Aqui está essa cegueira. Já pude mencionar uma coisinha dessa. Sim, as pessoas não têm graça de ver o que pode lhes ajudar. Vêm parcialmente ver as coisas que não lhes ajudam. Aquilo que devia lhes ajudar não consegue ver. Está a ver? No fim desta era virá um profeta, porém ele estará cego para tudo o que ele faz e diz. As igrejas estão cegas para o que o profeta nos trouxe de volta à Bíblia. Você tenta mostrar alguma dessas assembleias, são chamadas Assembleias de Deus, tenta lhes mostrar que mulheres não devem pregar. Vão combinar? Eles têm olhos para ver isso? Não tem olhos para ver isso. Mas está aí patente. Por que não conseguem ver? Porque são cegos. Se tivessem olhos, poderiam saber o lugar das suas mulheres. Você tenta lhes mostrar que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eles conseguem ver isso? Mostra-me uma igreja que tem óculos para ver o batismo verdadeiro. Parece que todo mundo deveria se procurar um tipo de óculos que faz as pessoas verem as escrituras corretamente. Mas as pessoas estão cegas e nuas e não sabem. Oh, meu Deus, este mundo não há como recuar, ela já se foi. Ele já se foi, o mundo já se foi. Não há como recuar. Está a ver? Não há como recuar. Tenta lhes mostrar que já a Bíblia promete que há de vir um profeta antes da vinda de Jesus Cristo. Ele vai dizer que a minha igreja não crê que ainda há profeta. A minha igreja diz que os profetas terminaram no dia de João. Cego. Não consegue ver que há uma promessa da vinda de um profeta antes da vinda de Jesus, porque é cego. Cego. No fim desta era, assim, eles estão tão seguros de que estão certos. E a sua cegueira perderão tudo. Em sua cegueira vão perder o arrebatamento, vão perder o milênio, vão perder novo céu e nova terra, vão perder tudo. Este capítulo coloca mesmo a organização no lixo, sabe? Agora, Deus diz que eles estão nus, como também cego. E eu não posso imaginar nada mais trágico do que alguém que está cego e nu e não sabe. Há somente uma resposta, ele está fora de si. Quando uma pessoa é cega e nua e não sabe, há maneira de você lhe ajudar? E pode-se ajudar alguém que reconhece o seu estado. Mas se alguém não reconhece o seu estado, dificilmente pode ser ajudado. Poderíamos ali tentar nos ajudar como crente. A única maneira pela qual você pode ser ajudado é quando você reconhece o seu estado pecaminoso. Se você não reconhece o seu estado, dificilmente alguém pode ser ajudado. O primeiro passo para você se arrepender é quando você reconhecer que você é pecador e que o caminho que você está a seguir é um caminho errado. E quando você reconhece, é quando pode se levantar e procurar ajuda de Deus. E as pessoas podem alguém pode aceitar roupa quando reconhece que está nu. Mas se está nu e não sabe, nem se lhe dar roupa, não vai ajudar porque não sabe que está nu. São as igrejas, tentamos lhe dar a mensagem. Sim, faz-me lembrar desta bela passagem. O irmão Branham, o profeta que foi enviado, este profeta que Deus autenticou com a coluna de fogo. Aquela coluna de fogo que falou com Moisés na sarça ardente. O anjo do concerto que dirigiu os filhos de Israel da escravatura para a terra prometida. O mesmo anjo que tirou a Pedro da cadeia, que se encontrou com Pedro. Naquele momento, quando o profeta estava a orar, num instante uma espada caiu nas suas mãos. E ele acabou dizendo, eu creio que Deus vai coroar o meu ministério. Vai me permitir para que eu tome aquele veste nupcial, aquela veste nupcial e vestir a noiva. Neste momento em que as igrejas estão nesta condição de nudez, há um povo que acatou a mensagem de Elias. Este povo
não está nu como as demais igrejas, mas este povo recebeu veste nupcial. É por isso a Bíblia diz, o Espírito e a esposa dizem, vem. Estão em acordo com o Espírito. Não são pessoas cegas e nuas, são pessoas vestidas através da mensagem. Esta mensagem veio para nos vestir. Traz o vestido é a doutrina, a sã doutrina que nos veste. Sim, os nossos olhos foram abertos. Podemos ver que este mundo... Sim, porque a maioria das igrejas pensam que isto aqui ainda está indo. Isto aqui já era. É o fim. Não há mais esperança neste mundo. É tempo de se preparar para ser arrebatado. Será que pode... Ok, deixa eu procurar uma maneira de como terminar. Já fiz, acho que 1h20 e tal minutos, né? E 15. Obrigado, ainda tenho alguns minutos. Agora, Deus diz que eles estão num como também cego. Ok. Ele já está... Há somente uma resposta. Ela está fora de si. Ele já está em profundo estado de inconsciência. A igreja está num estado de inconsciência. Suas faculdades se foram e a amnésia espiritual entrou. O que mais isso pode significar? Será que pode significar que o Espírito Santo tenha se despedido desta igreja do último dia? Será que pode significar que os homens tenham posto Deus para fora de suas mentes? E tal ponto que esteja acontecendo como foi declarado em Romanos 1:28, e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm? Ele está perguntando. Certamente parece que algo assim tem acontecido. Aqui está um povo que diz que é de Deus, e que conhece a Deus, e que tem seu Espírito Santo, e todavia está nu e cego e não sabe. Eles já estão enganados. Eles têm o espírito errado. Os escolhidos não podem ser enganados. Mas é evidente que estes outros são. Estes são os que se tornaram cegos porque recusaram a palavra de Deus. Recusaram a palavra de Deus. Estes são os que desnudaram a si mesmo por deixarem o cuidado e a proteção de Deus. Procuraram construir seu próprio caminho de salvação, sua própria torre de Babilônia através da organização. Oh, quão formosa e belamente vestidos eles pareciam a seus próprios olhos, enquanto formavam suas assembleias gerais e seus concílios, etc. Porém, agora Deus está arrancando tudo isso fora e eles estão nus. Porque estas organizações os estão conduzindo apenas ao acampamento do anticristo. Sim, ao campo do joio, para serem atados e queimados. Na verdade, eles são dignos de pena. Sim, tenha pena deles. Adverte-os, implore a ele. E mesmo assim, eles seguirão precipitadamente seu caminho para a destruição, repelindo com a ira toda e qualquer tentativa para salvá-los, de queimarem como tições. Eles, na verdade, são miseráveis, embora não saibam, endurecidos,
e sem esperança. Eles se gloriam naquilo que é realmente sua vergonha, rebeldes contra a palavra. Todavia, um dia serão julgados por ela e pagarão o preço das terríveis acusações dela. Meu Deus! Oh, que terrível era em que nós estamos a viver. Uma era cega. É o que se tornou essas nossas igrejas. Estamos a falar de denominações. Aqueles que se recusaram a acatar a voz do sétimo anjo. Talvez nós, como crentes, aqueles que acharam graça de serem colocados colírio nos seus olhos para poderem ver. Aqueles que acharam graça para se vestir. Este deveria ser um momento em que deveríamos apreciar sem palavras suficientes a tamanha graça, esta bondade que achamos. Não tínhamos como ver se Deus não tivesse nos enviado um profeta. Mas um profeta nos foi enviado para abrir a nossa visão, para vestir a nossa nudez, para trazer a nossa mente a uma mente sã. E a noiva, ela tem uma mente sã, por isso ela está vestida, espiritualmente falando. Ela é rica dos tesouros celestiais. Não é de se admirar que o Senhor acabou dizendo: procurai primeiro o reino do céu, e o resto dessas coisas poderão seguir. Não é procurar namorado primeiro, não é procurar namorada primeiro, mas é procurar o batismo do Espírito Santo em primeiro lugar. E o resto dessas coisas poderão se seguir. Este é um momento em que devemos estar procurando as riquezas espirituais, procurando cada mensagem que você ouve, abre a sua visão e veste você da nudez que está ferindo a terra. Nós que somos parte da noiva, devíamos continuar cada vez mais humildes, devíamos andar cada vez mansamente, porque achamos graça como aqueles apóstolos, que quando o resto das igrejas estavam naquela condição de cegueira, havia um punhado de homens e mulheres que acataram a palavra e receberam a visão. Naquele momento, quando Jerusalém estava em linha de ser destruída, não levou muito tempo, Jerusalém foi destruída. Mas aqueles que tinham seus olhos abertos não foram apanhados, não foram sitiados ali dentro. E é o que está acontecendo. O mundo, as pessoas não sabem que este mundo está prestes para ser destruído. As pessoas não sabem que as bombas já estão aqui para destruir o mundo. Pensam que isto aqui ainda está indo. Mas você que faz parte da noiva, como devíamos caminhar, como devíamos saber que fomos vestidos com esta veste branca, com esta mensagem, e estamos a caminhar perante o Rei. Devíamos caminhar com todo cuidado, toda tolice fora, toda brincadeira fora, caminhando como uma donzela ataviada para se encontrar com seu esposo. Deus lhes abençoe. Inclinemos as nossas cabeças para uma pequena oração. Ó Pai Celestial, Senhor dos senhores, aquele que conheceu
o fim desde o princípio. Senhor, creio que ninguém pode apanhar palavras suficientes para ter que agradecer pela misericórdia que achamos diante da tua face. O que seria de nós, Senhor, se estivéssemos inclusos nesta miséria situação em que as igrejas se encontram? Mas a tua misericórdia não merecida foi estendida a nós. Ajuda-nos, ó Pai, para apreciarmos a tua bondade, apreciarmos esta luz que vem nos iluminar para sabermos como caminhar. Ajuda-nos, Senhor, a apreciar estas vestes brancas que o Senhor tem nos enviado através desta mensagem, através do seu mensageiro. É verdade que às vezes essas coisas não parecem assim tão claras, mas sabemos que algum dia poderemos parar do outro lado quando tivermos sido dado a oportunidade de pisar, Senhor, sobre os membros da igreja, pisarmos sobre aqueles que se chamavam a igreja verdadeira, oficiais, aqueles como fariseus e saduceus que tinham acesso a tudo, que tinha tudo que se chama matéria, mas serão abrasados. Da mesma maneira que os fariseus e saduceus foram destruídos quando Tito foi enviado. A história está se repetindo, Senhor. Nos ajude, Pai, como aqueles discípulos que foram encontrados fora das portas. Queremos também ser encontrados fora, Senhor, da tribulação. Enquanto que o mundo vai passar através daqueles 3 anos e meio na tribulação, nós queremos estar fora, sentados naquela mesa, banqueteando. Senhor, diante da tua face, ajuda, Senhor, cada pessoa que nos ouve, que seja, Senhor, Pai, retirado de tudo que diz respeito à ira futura. Ajuda, Senhor, a sua noiva ao nível mundial, ao nível deste Moçambique grande, irmãos e irmãs, Senhor, em todo lado onde estão, que tenham a graça suficiente de se vestir, ó Pai, destas vestes brancas que nos enviou como mensageiro da era. Obrigado por tudo que ouvimos, que cada palavra possa achar espaço nos nossos corações e produza segundo a sua espécie. Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém.